Vamos agora passar para um assunto novo que eu já apresentei um pouquinho nos capítulos 1 e 2, que é esse aqui, polígonos. O que é um polígono? Você já sabe que o triângulo é um exemplo de polígono, o quadrilátero também é um exemplo de polígono, o pentágono também, o hexágono. Aí vai aumentando de acordo com o número de lados, né? Você tem aqui n igual a 3, o polígono de 3 lados, aqui n é igual a 4. O polígono de 4 lados que se chama quadrilátero, esse aqui tem n é igual a 5. O polígono de 5 lados que se chama pentágono. E esse aqui, n é igual a 6. O polígono de 6 lados que se chama hexágono. Aí tem o polígono de 7 lados, que é o heptágono. Tem o polígono de 8 lados, que se chama octógono, que vão ser oportunamente desenhados. O polígono de 9 lados, que se chama eneágono. E o polígono de 10 lados, que se chama decágono. Por enquanto é só. Mas o que é um polígono? Definição de polígono é essa aqui. É uma linha poligonal fechada. E o que é uma linha poligonal? Uma linha poligonal é uma sucessão de segmentos de reta. Assim, ó. Isso pode continuar, vai embora. Até que chega a um final. Então, o nome disso aqui é linha poligonal. É uma sucessão de segmentos de reta em que o extremo de um segmento, ele também é extremo do próximo segmento. É como se fosse um zigue-zague, né? Agora, a linha poligonal fechada, ela tem isso aqui, ó. A extremidade que estava solta no primeiro segmento, ela vai emendar com a extremidade solta do último segmento. É como se eu pegasse então essa linha poligonal e juntasse esses dois pontos. Aí vai ficar uma linha poligonal fechada. Então, vamos que fica assim. Ah lá, fechou. O ponto inicial acabou coincidindo com o ponto final. Pronto, isso aqui é um polígono, é uma linha poligonal fechada. Agora, esse polígono aqui é meio zoado, né? Não tem tanto interesse matemático nele. Por quê? Ele é um polígono não convexo. Olha aqui. Da maneira como eu fiz, eu posso traçar uma linha cortando. E aqui, entrou e saiu, tá vendo? É um polígono não convexo. Eu queria, além de tudo, um polígono convexo. Pode ser? Sim. É só você fazer de tal forma que ele fique convexo. Então, além de ser uma linha poligonal fechada, eu queria que fosse convexo também. Olha, o não convexo também é polígono, mas ele não é muito interessante, que ele tem menos propriedades que o polígono convexo. Então, vamos fazer um polígono convexo aqui. Fazer um desses aqui que eu marquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados. Então, isso aqui é um eneágono. Observe, você vai ter aqui no polígono lados e vértices. A quantidade de lados é sempre igual à quantidade de vértices. Igual no triângulo, 3 lados e 3 vértices. No quadrilátero, 4 lados e 4 vértices, e assim por diante. Então, vamos fechar esse polígono aqui. Então, isso aqui é um polígono de 9 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Polígono de 9 lados, convexo, ele recebe o nome de eneágono. Então, com n igual a 9, ele recebe o nome de eneágono. O que vai interessar pra gente? Primeira coisa que vai interessar são os ângulos internos desse polígono.
Quanto vale a soma de todos os ângulos internos desse polígono? Você vai fazer aqui uma divisão em triângulos, que nem a gente fez no quadrilátero, que a gente já viu, que a soma dos ângulos internos dá 360 graus, é porque você dividiu em dois triângulos. Então, 2 vezes 180 vai dar 360. Então, vamos dividir aqui em triângulos. Vou pegar esse ponto aqui, fixo, e aí eu vou ligar aos vértices onde é possível ligar. Quer dizer, eu vou traçar diagonais partindo desse vértice. E aí, traçando todas as diagonais partindo desse vértice, quantos triângulos nós formamos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formamos 7 triângulos. E esse número tem relação com esse. Ele é sempre 2 unidades a menos que o número total de vértices, o número total de lados. Aqui o n é igual a 4, você forma 2 triângulos, são 2 a menos. Aqui com n é igual a 5, você forma 3 triângulos. Com n é igual a 6, você forma 4 triângulos. Então, o número de triângulos que você forma nessa divisão, ele é sempre 2 unidades a menos do que o n do polígono. Vamos dizer, a ordem do polígono, né? Polígono de n lados. Então, daqui a gente já tem uma formulinha para lembrar, que é a fórmula da soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um polígono, vamos considerar que nessas fórmulas sempre o n vai indicar o número de lados e número de vértices, tá? A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, que multiplica n menos 2. Vai ser sempre isso. Pega o número de lados ou vértices, abate 2 e multiplica o resultado por 180. Que formulinha tranquila, né? Essa fórmula você tem que saber de cabeça, tá? Tem que memorizar isso aqui. Então, soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é 180, que multiplica n menos 2. Agora, tem também a soma dos ângulos externos. O que seria um ângulo externo de um polígono? Olha esse polígono aqui, vou fazer nessa figurinha pequenininha. O que seria o ângulo externo relativo a esse vértice? Você pega os dois lados que estão se encontrando ali, você pega um lado e o outro lado você faz só o prolongamento dele. Assim, ó. Então, esse anglinho que você forma aqui é o ângulo externo relativo a esse vértice. Então, você vai ter aqui o ângulo interno, que é isso tudo, e o ângulo externo. Certo? É isso que vai acontecer com o ângulo externo. Vamos fazer uma figura maior. Então, temos um polígono aqui, que por acaso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas esquece esse 8. Imagina que isso aqui é um polígono de n lados. Vamos ver se a gente encontra uma fórmula para a soma dos ângulos externos, porque a gente já sabe a soma dos ângulos internos, que a gente acabou de fazer. É 180 graus, que multiplica n menos 2, não é isso? Agora, uma fórmula para a soma dos ângulos externos, porque isso, adivinha, aparece nos problemas, tá? Vamos pegar um vértice aqui e vamos desenhar o ângulo interno e o ângulo externo deles. Então aqui, vamos chamar esse vértice de vértice 1. Ele vai ter aqui um ângulo interno, que eu vou chamar de I1. E ele vai ter aqui um ângulo externo, que eu vou chamar de E1. Então a gente tem aqui interno 1 e externo 1. Então nós vamos ter o seguinte: a soma do ângulo interno com o ângulo externo correspondente vai dar sempre quanto? Vai dar um ângulo raso. Então a gente pode escrever assim: o interno 1 mais o externo 1 dá 180 graus.
E vamos fazer isso aqui para os outros. Fazendo para esse outro, vamos que ele seja um vértice 2. O ângulo interno 2 mais o externo 2 também é um ângulo raso, dá 180 graus. A mesma coisa para o 3. E assim por diante, até o último. Vamos chamar de... São N lados, N vértices. Então vamos que esse aqui seja o vértice índice N. Então vou botar aqui 3 pontinhos. O enésimo vértice vai ter aqui o enésimo ângulo interno, que eu vou chamar de IN. E o enésimo ângulo externo, que eu vou chamar de EN. Isso aqui vai dar 180 graus. A bolinha do grau caiu, né? Então, quantas equações tem aqui? São N. Vai de 1 até N. Tem N equações. Então, N vezes 180 graus. Então, a gente pode escrever o seguinte. Essa soma dá N vezes 180 graus. Porém, esta soma é igual à soma dos internos mais a soma dos externos. A soma dos internos a gente já sabe. A gente quer encontrar uma fórmula para a soma dos externos. Então, isso aqui vai ficar assim. A soma dos internos... Quanto é a soma dos internos? Isso aqui. 180 graus, que multiplica N menos 2. Isso é a soma de todos os internos. Mas aqui vai ficar a soma dos externos. Vamos escrever como SE, soma dos externos. Isso aqui vai ser igual a 180 graus vezes N. 180 graus vezes N. Pronto, uma equaçãozinha para resolver e achar o valor de SE. Vai ficar assim, ó. 180 vezes N. Lembrando, isso aqui é graus, 180N, menos 2 vezes 180, que dá 360, mais a soma dos externos é igual a 180 vezes N. Aí, olha só que maravilha. 180N vai cortar com 180N, passo 360 para lá, vai ficar isso aqui, ó. A soma dos externos é igual a 360 graus. A soma dos ângulos externos de um polígono é sempre igual a 360 graus. Não importa quanto seja o N. Legal essa fórmula, né? Então, soma dos externos é igual a 360 graus. Sempre para qualquer que seja o número de lados. A soma dos externos. Então, formulinha que você tem que lembrar, tá? Agora, entre os polígonos, nós temos um tipo especial que é de grande interesse para o estudo da geometria, tá? E com aplicações práticas até na física, na engenharia, na ciência como um todo, que é isso aqui, ó, são os polígonos regulares. Os polígonos regulares, eles podem ser convexos ou não convexos, tá? Eu vou aqui dar mais atenção aos convexos. Polígonos regulares, eles simplesmente têm lados iguais e ângulos iguais. Quer ver um exemplo? Quem é o polígono regular de 3 lados? Então, vou botar aqui, polígonos regulares. Só para exemplificar, N igual a 3. Quem é o polígono regular de 3 lados? É o triângulo, só que vai ser o triângulo que tem lados iguais e ângulos iguais. Quem é ele? É o triângulo equilátero. Aquele triângulo que tem os ângulos 60, 60 e 60, né? E para N igual a 4 vai ser quem? Para N igual a 4 é quadrilátero, mas se ele for regular, ele é mais que um quadrilátero, ele é um quadrado. O quadrado é o polígono regular de 4 lados, né? 4 ângulos iguais a 90 graus e 4 lados iguais. É o polígono regular de 4 lados. E N igual a 5 é o pentágono regular. Só que é um pouquinho mais difícil de desenhar, né? Vou tentar desenhar aqui um pentágono regular. Já fiz torto esse aqui. Mais ou menos assim. É difícil mesmo fazer. A mão livre é difícil.
com material de desenho fica mais fácil. Ó, faz de conta que é um pentágono regular, tá? E o hexágono também, o hexágono regular. Vou fazer o seguinte, vou fazer o hexágono regular aqui usando material de desenho, tá? Vou colocar aqui dois vértices. Vértices opostos. Tinha que pegar o ponto médio, né? O ponto médio é o centro desse polígono regular de 6 lados, que é o hexágono regular que eu vou desenhar aqui. Hexágono regular. Ó, então um vértice, o vértice oposto. Aí vamos encontrar o ponto médio aqui desse segmento. Posso usar régua? Puxa vida, tem aqui 10,6, isso aqui vai dar 5,3. Que tentação, né? Você pode fazer isso. Vou colocar aqui 5,3, tá? Então, você tem ali o centro do círculo. Vamos desenhar esse círculo. Desculpe, círculo não, circunferência. Então, o centro, a abertura, tá igual a distância, parece que tá. Claro que isso aqui, na prática, você vai ter o compasso com ponta de lápis, e depois você vai apagar essa linha, vai ficar só o polígono. Aí você vai fazer o seguinte, pega agora esse ponto aqui como centro, e essa medida aqui como um raio, e faz isso aqui, ó. Aqui também. Ó, usei a mesma abertura, tá? Tanto para o raio do círculo, quanto para essas medidas aqui. Aí você vai determinar esses pontos todos aqui. Esse já estava lá. Esse aqui também. Esse aqui é o ponto de encontro desses dois arcos. Esse também. Esse também. E esse também. Agora, traça os lados. Então isso aqui é o polígono regular de 6 lados, também conhecido como hexágono regular. Fácil desenhar ele. Ó, o de 7 lados, talvez você tenha dentro do seu bolso. É isso aqui, ó. Essa moedinha de 25 centavos. Não é aquela outra não, é desse tipo aqui, tá? Se você observar bem, ela tem aqui desenhado um polígono regular de 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono que tem desenhado nela. Pode ver lá. Agora, lembra das fórmulas do ângulo interno e do ângulo externo? A gente já viu fórmulas para a soma dos ângulos internos, né? A soma dos ângulos internos é o quê? 180 que multiplica n menos 2. E a soma dos externos dá o quê? 360. Para qualquer n, né? Então, olha só, se um polígono for regular, tiver n lados, é claro que aqui eu fiz para n igual a 6, tá? Mas esse princípio aqui você vai poder utilizar para qualquer n. Olha só. Quanto será o ângulo interno de um hexágono regular? Qual é a conta que você vai fazer? O ângulo interno, vamos chamar de A6. Aí 6, pronto, o ângulo interno do hexágono regular. Você vai pegar essa fórmula, vai fazer n igual a 6. Então vai ficar 180, que multiplica 6 menos 2. E aí vai dividir por quanto? Pelo número de lados, que aqui no caso é 6. Essa conta vai te dar o valor do ângulo interno. 6 menos 2 vai dar 4. Vou colocar aqui 4. Aí 4 com 6, vai simplificar, posso simplificar aqui? Corta o 6 com 180, vai dar 30. Sobrou 30 vezes 4, que é 120. Então, esse ângulo aqui é 120 graus. Você pode calcular o ângulo interno e o externo também de qualquer polígono regular. Pega o total, que você já sabe, e divide pelo número de lados. Aí você vai ficar com interno. Então vamos escrever aqui fórmula para isso. Ó, vamos chamar de IN, o ângulo interno de um polígono regular de n lados. É o total, 180 que multiplica n menos 2. Aí você vai dividir por n, que nem eu fiz aqui, só que eu fiz direto com os números. E o ângulo externo, o externo n,
é 360 graus, que sempre vai ser o total, e divide pelo N, pelo número de lados. Então aqui o ângulo externo do hexágono regular é 360 graus, dividido por 6, porque são 6 lados. Então isso aqui vai dar 60 graus. Então tá certo isso. Aqui é 120 graus, e aqui, ó, esse externo, ele vale 60 graus. É um cálculo muito simples desses ângulos aqui, para um polígono genérico, não precisa ser regular. Agora, a soma, você tem que partir do princípio de que eles são iguais. Se ele for regular, aí você pode dividir por N para encontrar o valor de cada ângulo, tá? Ah, e mais um detalhe, tem problemas que pedem esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui se chama ângulo central. Tem o centro do círculo, aí você pega aqui um lado desse polígono. Quanto vale esse ângulo central aqui? Esse ângulo é fácil. É o total, que é 360 graus. Vai dividir pelo N, que é o número de lados, pelo N. Então, se precisar do ângulo central, você calcula desse jeito. É claro que se você precisar desse ângulo aqui, também você pode calcular. Ó, você pega a metade dele, traça aqui uma perpendicular, pega a metade dele, aí você vai formar um triângulo retângulo. Sabendo esse ângulo, que é a metade desse, aqui 90, aí você pode achar esse aqui também, se você precisar. Quer dizer, se o polígono for regular, você pode calcular qualquer coisa aqui nele. É só usar a cabeça, né? Então, já tá bom de matéria nova. Agora eu vou apresentar uma sequência de questões de provas, tá? Então, vamos lá ler essas questões de provas para exercitar tudo isso que a gente apresentou aqui.